Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Escatologia Face em Ação. Aqui é o seu irmão em Cristo, missionário Wagner, e hoje nós estamos dando continuidade em nossos estudos bíblicos sobre escatologia. O episódio de hoje é o episódio de número 13, e o tema vai falar sobre o que é a apostasia. Desde já quero agradecer a todos os amados irmãos e irmãs que têm se inscrito aqui no canal, que têm nos acompanhado, têm compartilhado os nossos estudos, que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida dos amados irmãos. E também uma novidade, amados, nós estamos publicando esses estudos no YouTube, no nosso canal Agarrados na Fé. Então, os amados irmãos que estão aqui no Spotify, dá uma força para o canal, se inscreve lá no canal Agarrados na Fé e acompanha os nossos vídeos, deixa o seu like, seu comentário e acompanha os nossos vídeos, amém? E os amados irmãos que veio do YouTube aqui para o Spotify, mais uma vez, meu muito obrigado, que o Senhor possa abençoar cada um poderosamente no nome do Senhor Jesus. E vamos ao assunto de hoje, o tema do nosso estudo, que vai falar sobre o que é apostasia. E eu quero compartilhar, amados, sem demora, um versículo da palavra de Deus, 2 versículos, que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Poderoso esse versículo, e aqui vai falar essa palavra chamada apostasia, que se nós buscarmos no grego, amados, no grego vai dizer que tem um significado de separação, deserção e apostasia. E no dicionário português Almeida vai dizer que é uma negação e abandono da fé. Olha que poderoso. Dicionário bíblico Almeida. Negação e abandono da fé. E num outro significado, a revolta final contra Deus. Bom, resumidamente, pelo que nós já analisamos aqui no grego e também no dicionário Almeida, entendemos que há 2 significados, na verdade, a apostasia, no meu entendimento. Porque é uma negação e também um abandono da fé. Então, são 2 situações aqui. Apostasia é o abandono da fé, que é aqueles que outrora estavam servindo, crendo, e de repente eles abandonaram a sua fé, se afastando das coisas de Deus. Aqueles que outrora caminharam na fé, andaram servindo a Deus, mas por alguma questão, algum motivo pessoal, porque todos temos motivos, acabaram abandonando a sua fé, infelizmente, abandonaram a sua fé e deixaram de manifestar a sua fé na palavra de Deus e de alimentar a esperança nas promessas da palavra de Deus. Então, se nós analisarmos nos dias de hoje, como em outros momentos da história da humanidade, mas mais agora nos nossos dias, na nossa geração, estamos vendo exatamente acontecer isso com mais amplitude. Muitos negando a fé, não aceitando os ensinos da palavra de Deus, e outros abandonando a fé, que outrora serviam a Deus, buscavam a Deus e de repente, do nada, deixaram de manifestar a sua fé, deixaram de crer. E eu sei, amados, eu falo isso com pesar no meu coração, que muitos estão apostatando, e eu quero trazer aqui antes de continuar falando sobre apostasia, mas existe uma pequena confusão acerca desses 2 versículos. Para quem nós estamos aqui tratando, os amados irmãos que estão acompanhando os estudos, nós estamos tratando aqui da visão pré-tribulacionista, que é o arrebatamento antes da grande tribulação. Então, tem aqueles que acreditam que será no meio da grande tribulação e outros que acreditam que será após, no final da grande tribulação. Amém? E nós, como na visão pré-tribulacionista, que é a que eu estou defendendo, a minha linha de interpretação bíblica escatológica é o que nós estamos tratando em todos os nossos vídeos aqui, todos os nossos ensinos aqui no canal Escatologia Face em Ação, no podcast, e no canal Agarrados na Fé, tá bom?
Então, só trazendo aqui uma luz aqui em relação a esse entendimento, amados, essa pequena confusão acerca desses dois versículos, porque se você ler aqui do jeito que está aqui, dá a entender que primeiro acontecerá a apostasia, que é o que nós já estamos vendo, que é a negação, aqueles que estão abandonando a fé, é o que está acontecendo, e depois ele fala que e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é os dois nomes dados ao anticristo. Amém? Então parece que vem a apostasia e logo, vamos dizer, surge o anticristo, se manifesta o anticristo. E não acontece o arrebatamento. A impressão é essa que dá quando você lê o versículo 3 e 4 aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Por que eu tenho uma visão diferente? Mas se você lê, amados, o versículo 7 e 8 no mesmo capítulo, olha o que diz. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, olha o que está dizendo nos versículos 7 e 8. Que existe aquele que está detendo a manifestação do anticristo. E quem é este que está detendo a manifestação, a revelação do anticristo? No meu entender, amados, na minha interpretação, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele age através da igreja na terra. E ele usa a igreja para fazer o id, o evangelismo, preparar os discípulos, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo aquele que crê e se batizar será salvo. Então quem faz esse id, nós sabemos que é a igreja, e quando eu falo igreja, nós sabemos que existe um ensino poderoso. Quando nós falamos individualmente, nós somos templo do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus. Mas quando nós nos reunimos através da palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus, aí nós temos a igreja, não importa o local. Então a igreja de Cristo, ela é espiritual. É esta igreja que eu estou falando, amém? Então, haverá a manifestação do anticristo somente depois que a igreja, no meu entender, depois que a igreja for removida da terra. No meu entendimento, essa igreja espiritual, que é aqueles que realmente servem ao Senhor Jesus, aqueles que manifestam a sua fé em Cristo verdadeiramente de acordo com os princípios da palavra de Deus, e esses que creram, obviamente, esses que formam a igreja serão primeiramente removidos, porque no meu entender é a igreja que está detendo a manifestação através do operar do Espírito Santo, é claro. E no meu entender, a igreja ela é arrebatada, o Espírito Santo ele continua na terra agindo por meio do seu poder, porque é ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, a igreja ela é arrebatada porque ela detém a manifestação do anticristo, e aí sim acontecerá a revelação do anticristo, e aí a sequência dos 7 anos, que é a grande tribulação, os acontecimentos escatológicos que nós estamos tratando em cada ensino aqui na palavra de Deus. Amém? Então, no meu entender, o versículo 7 e 8, ele explica esse pequeno mal entendido aqui nos versículos 3 e 4, porque você não pode só pegar o versículo 3 e 4, você tem que ler todo o contexto para você poder trazer a interpretação. E essa é a minha linha de entendimento escatológico. Amém? Sei que tem irmãos que entendem diferente, mas eu estou trazendo aqui, respeitando as outras visões, a visão pré-tribulacionista, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Tá bom? Então, concluindo, apostasia é o abandono da fé, que é aqueles que outrora estavam servindo, crendo, e de repente eles abandonaram a sua fé, se afastando das coisas de Deus. Nos dias do Senhor Jesus, poderíamos citar um exemplo, o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, andava com Jesus, um dos discípulos escolhidos por Jesus. Sabemos que isso tinha que acontecer, era um cumprimento das profecias, e se cumpriu. Então Judas seria um exemplo nos dias de Jesus, e nos dias dos apóstolos nós temos outros exemplos, por exemplo, Himeneu e Fileto, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 18, que também abandonaram ali a sua fé. Amém? Então, isso está acontecendo nos nossos dias atuais, e a cada dia mais a maldade tem se ampliado, muitos têm negado a sua fé, negado a palavra de Deus, e também muitos têm abandonado a sua fé na palavra de Deus. Amém, amados? Deus abençoe, obrigado por você ficar até aqui. Ficou um pouco longo essa lição de hoje, mas a gente viu esse pequeno mal entendido em 2 Tessalonicenses que existe. Eu já peguei muitas
muitas pessoas com dúvida, e hoje nós procuramos esclarecer na visão pré-tribulacionista esse mal-entendido e também o que é apostasia e é o que está acontecendo em nossos dias. Amém? Obrigado por ficar até aqui. Deixe o seu like, compartilha, se inscreva para não perder nenhum dos nossos próximos estudos. Hoje foi o episódio número 13 e fica atento aos próximos episódios. Amém? Deus abençoe e eu te vejo no próximo estudo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.